O presidente da República regressou hoje ao país depois de 3 dias de visita à Noruega e no balanço da visita anunciou a realização de uma conferência internacional sobre Fundo Soberano em março e outra sobre oceanos ou economia do mar em maio, todas as conferências em parceria com aquele país europeu. O chefe de Estado chegou às primeiras horas deste sábado ao país depois de ter realizado de 13 a 15 deste mês uma visita oficial ao Reino da Noruega, um país europeu que mantém relações com Moçambique há vários anos. Uma das experiências que o presidente queria tirar dos noruegueses é a forma como eles geram seu fundo soberano, que é o maior do mundo, com ativos avaliados em mais de US$ 1 trilhão, na perspectiva de replicar a experiência no país, bem como a forma como os noruegueses gerem os seus fundos públicos e medidas de prevenção à corrupção. A Noruega tem um fundo soberano muito produtivo e viável e sustentável. Então tivemos uma reunião muito prolongada com o Banco da Noruega, portanto o Banco Central, levava também o governador de Moçambique do banco, e para colher as experiências. Relativamente a isso, o nosso Banco Central vai receber ou vai organizar uma reflexão no próximo ano, possivelmente no mês de março, onde mais bancos virão, concretamente, mas por volta de 7 bancos internacionais, para refletirmos o que é isso, o Fundo Soberano, e não só como regular a economia. Outra conferência a se realizar em Maputo, em parceria com a Noruega, é sobre a chamada economia azul. No próximo ano também, mas isso mais ou menos por volta de maio, o Moçambique vai organizar um fórum sobre oceanos e co-organizado com a Noruega. E nessa altura, uma missão de empresários também poderá escalar Maputo ou Moçambique, e eles estão mais interessados em conhecer mais Moçambique, não só Maputo, porque acham que o desenvolvimento já está a espalhar-se, a estender-se para todo o nosso país, e nós dissemos que iremos com muito prazer recebê-los e mostrar tudo o que nós temos, que nós sabemos e aquilo que se pode fazer. O presidente levou para aquele país uma missão empresarial composta por 35 empresários e dá uma nota positiva à Conferência Econômica Vida entre homens de negócios dos dois países. Nós levávamos por volta de 35 empresários moçambicanos, já fizeram os seus lobbies, mas eu disse-lhes antes que esse investimento é lento. Há quem pode pensar que estão a andar, depois no dia seguinte, uns pensam que quando se vai para a China, vai para a Noruega, vai para os Estados Unidos com empresários, no dia seguinte é para vir com alguém na mala dizer que já tenho para fazer. Não, isso é um investimento. O investimento está a surtir efeitos. Muita coisa que está a acontecer agora em diferentes áreas da mineração, da agricultura, do turismo, são resultados desta venda pública que fazemos de uma forma saudável e sustentável do nosso próprio país. E um dos grandes objetivos era tirar a experiência sobre o conteúdo local. A Noruega é exemplo disso, pois conseguiu que a exploração do petróleo e gás transferisse conhecimento e tecnologia, e que hoje é um dos gigantes mundiais na prestação de serviços no setor de hidrocarbonetos. Esse esforço está a ser feito, e essa experiência, quando eu tentei explicar, ficou como foi saudado. E foi visto que tem que ser monitorado, acompanhado, que isso não seja só para este caso, seja para as areias pesadas, seja para o grafite, seja para o granito, para o carvão, etc. Portanto, vamos nos formar. Quando se fala de que formação vocacional, um dos objetivos exatamente é para sabermos fazer. Não ter vontade de fazer e não ter capacidade, porque não temos referência. O presidente reuniu ainda com o príncipe herdeiro da Noruega, que convidou-o a visitar o país. Ainda nesta viagem, o chefe de Estado passou por Londres, onde se reuniu com representantes do governo inglês e que prometeram apoiar Moçambique no combate contra os insurgentes na província de Cabo Delgado, que tem semeado luto e vandalizado residências e bens da população. A minha preocupação diária é paz. Paz naquele diálogo que estamos a fazer, mas paz também nesse novo problema que nos é trazido. A Grã-Bretanha tem muita experiência e trabalhou bem com o Quênia, por exemplo, e tem boas referências com o Ruanda e acredito que também com Tanzânia. Então nós precisamos de colher sempre a experiência dos outros, como que isso faz. Uma das coisas que me foi posta
nesta procura de soluções, nestes encontros restritos, por exemplo, foi uma questão de como trabalharmos com a população, como educarmos a população, porque isso é ciência. A população apanhou um susto. Então, como que se faz isso para gerir o susto da população? E nessa área poderão nos ajudar também na área de formação. É preciso formar e troca de informações, porque esse é um problema, é um fenômeno universal. Então, e mais outras coisas, mas estão os britânicos interessados para ajudar mais na educação e da mesma forma, sobretudo, a formação de professores. Eles estão interessados em formar professores com grande competência e nós dissemos que a nossa embaixada vai trabalhar no sentido de alinhar aquilo que pode ser feito e como deve ser feito. Portanto, como podem ver, missão cumprida e nós tínhamos as nossas metas, achamos que superamos as metas. Moçambique continua a registrar falhas no sistema de transações eletrônicas. Este sábado, alguns bancos abriram sessões às suas agências para permitir que clientes levantassem dinheiro. Carilho Mateus chegou cedo abaixo da cidade de Maputo para cumprir com os seus deveres e aproveitar levantar algum dinheiro, já que algumas agências bancárias estiveram abertas nas primeiras horas do dia. Com o fecho das caixas, obviamente, a aderência do público nos balcões é enorme. Tal como Mateus, há mais pessoas que aproveitaram as 5 horas de serviço que as agências bancárias disponibilizaram neste sábado. Não é fácil, por exemplo, creio que os bancos têm hora de abertura e hora de encerramento. Eu creio que nas próximas horas, as pessoas que não tiveram vagar de virem para cá poderão ter algum transtorno. O atendimento hoje até foi melhor que os dias em que ia sistema. Eu gostei do atendimento. Se as pessoas singulares puderam aproveitar a abertura excepcional de agências bancárias, o mesmo já não se pode dizer em relação aos estabelecimentos comerciais que habitualmente utilizam os terminais de pagamento vulgo POS. Estes continuam a registrar perdas e os gestores alertam para o perigo de alguns clientes serem obrigados a carregar muito dinheiro. O nosso sistema de venda de ontem para hoje reduziu bastante. Por acaso é um sistema é um problema muito constrangedor para nós. Perdemos muitas vendas, na verdade. Hoje tivemos uma situação de clientes que tiveram que andar com 200 mil meticais em mão, o que não é fácil os clientes andarem com dinheiro na mão. Muitos clientes hoje aderem em POS, que é para evitar ter esses constrangimentos. Os impactos do não funcionamento do sistema de transações eletrônicas dos bancos ainda são imprevisíveis, assim como continua imprevisível a data para a resolução do problema. O Instituto Nacional de Segurança Social recorreu do acórdão do Tribunal Administrativo que determina que a instituição deve respeitar o contrato de promessa assinado com a construtora Nadari Opway. O Instituto Nacional de Segurança Social não concorda com o acórdão de 7 de novembro, em que o Tribunal Administrativo condena o INSS a cumprir com o contrato que celebrou com a empresa de construção civil Nadari Opway para a compra deste prédio localizado na baixa da cidade de Maputo. A direção do INSS diz que recorreu da decisão e já deu entrada das respectivas alegações de recurso no Tribunal Administrativo. O contrato era de 22 meses. Foi assinado em 2014. Hoje já passa largo tempo, portanto, foram esgotados os 22 meses que previa a execução do edifício e entrega. Daí que para o INSS, neste momento, pode-se falar de incumprimento definitivo do contrato por parte do promotor do negócio e não de mora. Não existe mora, existe um incumprimento definitivo do contrato. É esta a base da nossa contestação ao recurso que já interpusemos ao tribunal, que recorremos para o venerando juiz-presidente do Tribunal Administrativo.
Durante a construção do edifício, a construtora Nadar Opway pediu a revisão de valor inicial, alegando subida dos custos, mas o INSS não concorda com a exigência. Se o Instituto cedesse à exigência do promotor de negócio, passaria a pagar o dobro do valor, ou seja, 3,6 mil milhões de meticais, acima de 3,6 mil milhões de meticais. Esta é a alegação do promotor de negócio. Desvalorização do metical. De acordo com aquilo que são as imposições legais, o valor não pode ir para além dos 25%. Neste caso, passa largamente os 25%, como pode ver, são 138%, largamente ultrapassado o limite. O INSS diz ainda que já pagou pouco mais de 1 bilhão e 330 milhões de meticais, o equivalente a 86,13% do valor contratual, mas a execução da obra está em 75%, o que viola o regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. A Vale vai investir até final de 2018 mais de 8 milhões de dólares norte-americanos em projetos sociais que vão beneficiar mais de 16 mil famílias. A mineradora brasileira Vale Moçambique vai desenvolver projetos de avicultura, horticultura, pesca, criação de cabritos e produção de ração que deverão beneficiar mais de 16 mil famílias residentes em Moatize ao longo do corredor logístico de Nacala. O anúncio foi feito pelo gerente das relações com as comunidades e instituições, Horácio Gervásio. Nós temos várias iniciativas que temos estado a desenvolver ao nível das comunidades vizinhas, onde operamos. Temos várias experiências de trabalho com algumas organizações não governamentais a nível local, mas também temos desafios que pensamos que podem ser partilhados aqui para encontrar soluções comuns. Horácio Gervásio destaca a parceria com as organizações não governamentais de base para o sucesso do trabalho, bem como alguns desafios existentes durante o exercício das atividades com a comunidade. Nós fazemos desenvolvimento social ligado a operações. E as ONGs são organizações que, por natureza, elas trabalham em matéria de desenvolvimento humano. Então, nos vários leques de organizações que nós temos em Moçambique, conseguimos ver que há várias especializações que são muito úteis para enriquecer o nosso trabalho. Temos organizações que estão a trabalhar especificamente em matéria de nutrição, temos organizações que estão a trabalhar especificamente em matéria de geração de renda e por aí fora. Então, essa especialização é muito importante para nós para reforçar alguns aspectos que, pela natureza do trabalho que nós fazemos, aparecem como lacunas. Relativamente à produção, a empresa espera atingir este ano uma produção de 13 milhões de toneladas de carvão contra os 11 milhões do ano passado. O edil de Maputo, David Simango, classifica como natural as manifestações populares que dão conta de que exigem mais transporte no troço Ponte Maputo-Catembe. O edil reagia assim à contestação dos utentes que vivem na Catembe devido à falta de transporte para chegar às suas residências. Estamos aqui na ponte Maputo-Catembe, numa situação catastrófica, onde os passageiros estão a passar a ponte a pé, porque não existe transporte. Na última quarta-feira, utentes que vivem na Catembe protestaram através de um vídeo amador contra a falta de transporte público que lhes leve às suas residências. Fato esse que obrigou-lhes a percorrer mais de 3 quilômetros da ponte a pé. Entretanto, o edil da cidade de Maputo olha para este cenário como sendo normal. É natural que uma abertura desta cria alguma perturbação de um e do outro lado. É preciso ter em conta que o transporte na Catembe estava ligado ao ferryboat. A partir da altura que o ferryboat deixa de ser irrelevante, passa a ser irrelevante, então um novo paradigma se levanta. O que lhe posso assegurar é que estamos a dialogar para encontrar o melhor caminho.
ou a melhor abordagem para os operadores. Sem avançar uma proposta concreta de solução para os utentes, Simango garantiu apenas estar a dialogar com os operadores para a busca de soluções e não vai se parar com o transporte. O ponto é que primeiro vamos parar com o transporte. Vamos continuar quanto mais oferta houver, o mercado em si vai se regular. E segundo, há de haver situações pontuais que teremos que introduzir. Por exemplo, um problema que estamos a ter agora, as rotas que estão a ser observadas são distantes. E ali na 16 de junho, em particular, as pessoas ficam mais tempo à espera do transporte. Enquanto continua o diálogo, os utentes não têm outra solução senão continuar a percorrer a ponte a pé contra todos os riscos, porque o transporte público rodoviário, assim como o marítimo, terminam às 21 horas. 35 técnicos, entre operadores de embarcações de busca e salvamento, membros dos comitês locais de CAIA, Cruz Vermelha e Corpo de Salvação Pública, encerraram ontem o curso de salvamento. A STV acompanhou a simulação de resgate ao longo do rio Zambeze. Estamos no rio Zambeze, local onde a Unidade Nacional de Proteção Civil testou a sua capacidade para medir o nível de intervenção em caso de ocorrer chuva intensa. A simulação retrata o resgate da população pela Unidade Nacional de Proteção Civil que vive nas ilhas ao longo do rio Zambeze, que estava sitiada pela água da chuva. Este momento destaca como a força intervém em caso de incidente no resgate das vítimas das cheias e inundações. Preparamos todos os efetivos que tínhamos arrolados para a região centro, tendo em conta que as previsões climáticas nos dão a entender que teremos problemas a partir da Alta Zambeze até o norte do país. Então, os efetivos formados cá, tendo em conta que pertencem à região, são eles que socorrem toda a Alta Zambeze a partir daqui de Caia. A diretora-geral do INGC falou das perspectivas em termos logísticos para a época chuvosa. Nós fizemos uma proposta no plano de contingência que ainda vai ser aprovado e penso que depois da aprovação podemos fazer referência a esses valores, mas creio que podemos adiantar que daquilo que é do Orçamento do Estado já foi avançado um valor global de 206 milhões para fazermos face à presente época chuvosa. Sabe-se que a região norte de Moçambique, incluindo o norte da província da Zambésia, no centro, poderão, portanto, registrar chuvas intensas. Imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, a partir do rio Zambeze para a STV. A população do distrito de Niquatala debate-se com problemas de acesso à água potável. Neste momento, dos 160 mil habitantes, menos que a metade têm acesso a fontes dispersas construídas com fundos do governo. O setor de infraestruturas do distrito de Niquatala pretende aumentar o número de fontes de água de 219 para 250, para além da construção de 18 novos pequenos sistemas de água que vão beneficiar 16 mil pessoas cada nas localidades de Namacata e Nhanfuba, os mais críticos em termos de acesso à água. A taxa de cobertura de água a nível do distrito, o fonte dispersa é de 46% da população. Estamos a referir que mais que a metade não tem água potável. Aquilo que nós estamos a fazer agora é aumentar o número de fontes de água. A nível do distrito agora temos 219 furos de água e temos 22 fontes avariadas. Para este ano vão ser abertas 8 novos furos e reabilitadas 17 furos de água. Se por um lado o governo constrói furos de água, por outro o problema prende-se com a manutenção. A manutenção de fontes de água é o calcanhar daqueles. Temos muitas fontes avariadas, mas na concepção do abastecimento de água via furos dispersos temos 3 momentos. Um, que é o momento de construção, que é a responsabilidade do governo, e temos o segundo momento, que é de manutenção, que essa responsabilidade é do Comitê de Gestão local. E é aí onde temos o grande problema. De salientar que a Vila Sede Distrital de Niquatala é abastecida pelo FIPAG e beneficia mais de 10 mil pessoas.
Em cada 1000 nascidos vivos, 27 morrem antes de completarem 28 dias de vida no país. Tanto aponta-se a prematuridade como uma das principais causas de morte de recém-nascidos. Estes dados foram avançados este sábado em Chimoio, no quadro das cerimônias centrais da passagem do Dia Mundial de Nascimentos Prematuros, que se celebra 17 de novembro de cada ano. A diretora nacional adjunta de Saúde Pública no Ministério da Saúde diz que esses casos de partos prematuros ocorrem maioritariamente nas mães adolescentes, apelando para a necessidade de combate a casamentos precoces. As famílias são chamadas a combatermos os casamentos prematuros, que também é um problema no nosso país. E temos que juntos trabalhar para acabar com o casamento prematuro, que naturalmente, porque se a menina casou cedo e quando se casa, culturalmente, tem que ter filhos. Então, se eu me caso com 15 anos, vou ter que fazer filho aos 15 anos. Se eu me caso com 16, aí por diante. Mas basta me casar, tenho que fazer filhos. Então, vamos reduzir, eliminar os casamentos prematuros. Por seu turno, a representante da Unicef, organização que trabalha em 191 países do mundo para garantir que cada criança tenha um início de vida com saúde, proteção e educação, diz ser urgente a expansão de unidades de tratamento de recém-nascidos, doentes e prematuros para travar o fenômeno. O acesso ao tratamento dos recém-nascidos pequenos e doentes nas zonas remotas de Moçambique ainda é um desafio. É urgente a expansão de unidades de tratamento para recém-nascidos, doentes e prematuros até ao nível distrital, assim como o envolvimento comunitário para referência e contra-referência dos recém-nascidos. O Dia Mundial de Nascimento Prematuro celebra-se este ano sob o lema "Colaborando com as famílias nos cuidados dos recém-nascidos, pequenos e doentes". A Unitiva quer tornar-se na maior instituição de ensino superior do país. Para tal, a universidade vai apostar na melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem e do corpo docente. Em maio último, a Unitiva, uma instituição de ensino superior sediada na autarquia de Boane, província de Maputo, celebrou 10 anos da sua fundação. Este sábado organizou uma feira de saúde. Uma década depois, quem se mostra satisfeito é o chanceler da universidade, Domingos Tivani, que não esconde a vontade de torná-la numa instituição de referência no país, na região até ao nível continental. Já lançamos vários concursos, porque para uma instituição desta natureza, agora que estou a falar com um pouco mais de 200 docentes, e dessa população apenas 25 que têm um nível de PhD. E nós precisamos efetivamente apertar cada vez mais, portanto, o nosso corpo docente. A aliança entre o processo de ensino e aprendizagem e a pesquisa e a expansão do ensino à distância constituem os desafios da Unitiva. Fazer com que o processo de ensino-aprendizagem esteja aliado à pesquisa. Há vários problemas dentro da nossa comunidade. Ainda na feira de saúde, o presidente da Associação dos Diabéticos de Moçambique falou da importância da prática regular de exercícios físicos como forma de combater a doença. Se transformarmos esses hábitos no nosso cotidiano, então estaremos a contribuir significativamente para diminuir a diabetes no mundo. Depois de abrir com 20 salas de aula, a Unitiva conta atualmente com 78 salas, uma biblioteca com capacidade para 500 pessoas, um laboratório de engenharia e um total de 250 professores. O Ferroviário de Maputo venceu nesta noite o Equity do Quênia por 65-48 em jogo da primeira jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em séniores femininos. As campeãs nacionais controlaram o jogo, tendo saído do primeiro período a vencer por 17-10. No segundo quarto, lideraram com parcial de 12-10. Tanto já no terceiro e quarto períodos, os parciais foram de 25-9 e 16-14. Amanhã, o Ferroviário de Maputo vai jogar com o FAP dos Camarões.
E estes são alguns momentos, portanto, marcaram a vitória do Ferroviário de Maputo diante do... É que é uma vitória motivante. A partir desse primeiro jogo deu-nos uma vitória, mas um jogo que foi difícil na primeira parte. Nos encontramos na segunda parte, tentamos fazer aquilo que é o nosso básico. Acreditamos que nos motiva para dar continuidade ao campeonato. Acredito que aquilo que eu disse no início, a ansiedade fala muito. E se for a ver no terceiro período, ao fim do 5º minuto, tivemos que mudar quase todos 5. Nós vamos sempre puxando todas as jogadoras para ver se matamos essa ansiedade e todo mundo entra no ritmo do campeonato. Eu acredito que tivemos um bocadinho de ansiedade. Sabemos que jogar em casa e no campeonato africano todo mundo queria trabalhar bem, todo mundo queria fazer o seu melhor. Então tivemos erros que são específicos do primeiro dia de um campeonato como este. Então vamos trabalhar para acertar o que cometemos de erros de hoje. Eu acredito que o mais importante foi ser grupo até o fim, independente dos erros que cometemos, e defendermos, lutarmos para que conseguíssemos defender, para jogarmos mais rápidos, que é a característica do nosso basquete. Uma equipa técnica do Futebol Clube de Porto trabalhou este sábado no campo do Afrim, onde observou centenas de talentos para posteriormente serem integrados na Academia dos Dragões. Moçambique produziu uma geração de craques que no passado brilharam em Portugal e em grandes palcos mundiais. Hoje o país continua a exportar jogadores, sendo que alguns se têm destacado nas suas equipas. Em reconhecimento do potencial existente em Moçambique, o Futebol Clube de Porto enviou uma equipa de técnicos da sua academia a Maputo, denominada Dragon Force, para observar centenas de atletas e posteriormente enquadrá-los na mesma. Eu gostei daquilo que viu, vê-se que são miúdos que têm muito gosto por aquilo que fazem, com paixão e com muita dedicação. Também claro que há um ou outro pormenor que vai fazer a diferença, mas isto acho que faz parte também. E a ideia é fazer o que fizemos com o Geni, é identificá-los, é levá-los a treino, depois se não houver a possibilidade deles imediatamente ficar lá, é convidá-los para entrar na estrutura da Dragon Force em Moçambique. Para a Academia Black Builds, esta parceria é para continuar, até porque dá espaço aos novos talentos para mostrarem o seu valor, bem como terem oportunidade de evoluir em Portugal. Conseguiu-se identificar vários talentos em vários escalões, sobretudo miúdos de 10 anos, que vamos introduzir infantis para o próximo ano, e os treinadores estão bastante motivados por aquilo que viram, pelo talento destes miúdos, e todos são unânimes em dizer que isto é matéria mesmo para trabalhar. O evento, denominado Caça Talentos, enquadra-se no protocolo existente entre o Futebol Clube de Porto e o Black Builds, um clube novo. Lembre-se que, ainda este mês, o Caça-Talentos irá realizar-se também na província da Zambésia. A Seleção Nacional Sub-23, os Mambinhas, empatou com a sua congênere de Eswatini sem a abertura de contagem. O jogo marcou o regresso do escalão da Seleção de Esperanças à competição continental quase 4 anos depois, e o primeiro adversário foi o Eswatini. Uma partida de pouco fulgor na primeira parte, com poucas ocasiões de golo. A segunda foi mais emotiva, com os Mambinhas a tomarem conta do jogo e a encurralarem o seu adversário no seu reduto mais recuado. Mas o veneno continuava a não surtir o efeito nos chamados escudos do rei. Os remates, todos eles, encontravam a boa intervenção do guarda-redes contrário, que negou por diversas vezes o golo dos moçambicanos. Raul, Cam e Jenny eram as setas viradas para a baliza de Limbani, que se mostrava seguro entre os postes. O Eswatini saía sempre contra-ataques rápidos que colocavam em sentido a defensiva moçambicana, mas os próprios avançados não tinham convicção para visar a baliza de Vitor. Jenny e Cam eram os mais inconformados, mas Limbani não deixava passar nenhuma. No final, os jogadores de Eswatini já usavam o chamado Kaikai, arrastando o jogo até ao fim com o nulo a prevalecer. Agora, a decisão da passagem da eliminatória ficou para a próxima terça-feira em Manzini. E no final do jogo, o técnico dos Mambas exigiu reconhecimento pela equipa e deixou elogios aos jogadores que considera terem tido uma boa atitude
Já os Eswatinis admitem que a qualidade da seleção moçambicana foi superior, mas asseguram que no jogo da segunda mão em Manzini será melhor. A equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol voltou a não acertar ao permitir mais um deslize esta sexta-feira. Mas Vítor Martins destacou o grande jogo contra os pequenos escudos do Rei e o empenho dos jogadores. Apesar da insatisfação pelo resultado, Martins quer mais no jogo da segunda mão. Vamos ter eleições em função daquilo que nós vimos hoje. Nós sofremos também. Está tudo em aberto para as duas equipas. Eu acho que é 50% para as duas seleções. E nós vamos lá com uma lição muito bem estudada. Mas há um pormenor a ter em consideração agora. Nosso jogador está em fadiga. Nós temos que procurar recuperar, regenerar o atleta por forma que responda positivamente no jogo da terça-feira. Cabine, por seu turno, destacou a entrega da equipa e referiu que falhou apenas na finalização. Tentamos trazer aquilo que treinamos para o jogo. Em algum momento não saía, mas de acordo com o decorrer do jogo, conseguimos fazer, só que eu acho que falhou mais a finalização. Já o técnico e o capitão de Eswatini elogiaram a capacidade ofensiva dos Mambinhas, mas deixaram um aviso. Levamos este empate para casa como uma séria tarefa de punir o nosso adversário, tentando a nossa vantagem psicológica. Não vai ser um jogo fácil e não podemos pensar que o jogo está ganho. Foi um bom jogo e no jogo a seguir vamos tentar ganhar a eles jogando em casa. Teremos a vantagem de jogar em casa e teremos o público a nos apoiar e vamos tentar sair vitoriosos. Foi um bom jogo e no jogo a seguir vamos tentar ganhar a eles jogando em casa. Teremos a vantagem de jogar em casa e teremos o público a nos apoiar e vamos tentar sair vitoriosos. O principal objetivo dos Mambinhas é garantir passagem ao CAN da categoria no Egito em 2019. Vamos olhar o mundo. O presidente angolano criticou hoje o seu antecessor pela forma como governou o país e disse que a passagem de pasta não foi verdadeira. Foi em entrevista ao jornal Expresso que o presidente angolano revelou que o seu antecessor não está a facilitar a sua governação. Para sustentar a crítica ao governo de José Eduardo dos Santos, João Lourenço recorda os primeiros meses de trabalho em que teve de andar à procura de informações de vários dossiês. Citado pelo jornal português Notícias ao Minuto, João Lourenço vai mais longe ao afirmar que estivemos diante de uma anormalidade com despachos feitos em vésperas da minha investidura, nomeadamente, entre outros, sobre o Porto da Barra para favorecer quem pretendiam favorecer. Numa referência à concessão da obra Atlantic Venture de Isabel dos Santos, filha do ex-chefe de Estado, quanto a José Filomeno dos Santos, também filho de José Eduardo dos Santos, que está atualmente preso por suspeitas de ter tentado retirar dinheiro do Fundo Soberano, João Lourenço recordou a crise das finanças do Estado que encontrou há um ano, quando tomou posse, além da crise económica. Ainda houve a tentativa de retirada dos poucos recursos do Estado, de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachada. Declarou ao semanário. E porque está quase a terminar o prazo para o repatriamento voluntário de capitais, João Lourenço promete o empenho de Angola na perseguição a quem retirou o dinheiro do país. Vai ser um trabalho duro em que o Estado vai ter que contratar serviços de especialistas na matéria, os chamados caçadores de fortuna, e vai ter que fazer acordos jurídicos com outros Estados, como o que fez com Portugal, para desta forma, em várias frentes, ir apertando o cerco até que se descubram os esconderijos do dinheiro de Angola. Explicou. A Agência de Serviços de Informação Americana conclui que o príncipe herdeiro saudita terá dado ordem ao seu irmão embaixador nos Estados Unidos para matar o jornalista Jamal Khashoggi. Entretanto, a Embaixada Saudita em Washington considera falsas as conclusões da CIA.
Uma investigação feita pela CIA, citada pelo Washington Post, aponta para o envolvimento do príncipe herdeiro saudita no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi ocorrido mês passado no consulado da Arábia Saudita. Para chegar a essas conclusões, a CIA examinou diversas fontes de serviços de informação, incluindo um telefonema trocado entre o irmão do príncipe, que é embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e o jornalista. Nesta conversa, Khalid bin Salman terá dito a Khashoggi que deveria ir ao consulado saudita em Istambul para levantar os documentos, tendo-lhe assegurado que tal seria seguro. Contudo, não fica claro se o irmão do príncipe herdeiro sabia que Khashoggi seria morto, mas a CIA está convencida de que terá feito o telefonema por indicação do príncipe, de acordo com as fontes citadas pelo jornal, uma vez que a chamada foi interceptada pelos serviços secretos americanos. Reagindo ao relatório da CIA, o porta-voz da Embaixada Saudita em Washington garante que o embaixador e Khashoggi nunca discutiram nada relacionado com deslocações na Turquia, considerando que as informações atribuídas à CIA são falsas. Jamal Khashoggi desapareceu depois de entrar no consulado da Arábia Saudita no mês passado para tratar documentos para casar com uma cidadã turca. As autoridades sauditas demoraram a reconhecer que o jornalista tinha morrido no consulado, mas acabaram por conduzir uma investigação que levou à acusação de vários sauditas que estiveram no local. Depois do acordo técnico para o Brexit, o executivo de Theresa May sofreu várias baixas, mas a chefe do governo quer levar este processo até ao fim. Entretanto, a primeira-ministra britânica poderá enfrentar uma moção de censura dos seus próprios deputados, descontentes com o resultado das negociações. A porta do número 10 de Downing Street pode fechar-se em breve para Theresa May. Essa é a vontade de pelo menos 2 dezenas de deputados do Partido Conservador que já publicaram cartas a contestar a liderança da primeira-ministra e o acordo de divórcio com a União Europeia. O objetivo é convocar uma moção de censura no interior do partido. Se os meus colegas estão de acordo comigo em que não é possível tolerar esta política, é tempo de reconhecer que está relacionado com Theresa May, enquanto primeira-ministra. Lamentavelmente, é chegado o momento de avançar com as cartas para termos uma votação e testarmos a vontade do Partido Conservador. Afirma o deputado conservador Steve Baker. Se 15% dos membros da bancada conservadora contestarem publicamente, ou seja, pelo menos 48 deputados em 315, o processo é desencadeado. Marc François é um dos autores de uma das cartas. Infelizmente, e depois de um longo período a pensar acerca deste assunto, perdi a confiança na primeira-ministra, porque ela negociou um acordo que nos deixa com um pé dentro e outro fora da União Europeia. Portanto, estaremos piores do que estamos agora. Mas Theresa May acredita que ultrapassará este obstáculo porque ainda conta com o apoio da maioria da bancada conservadora. Rory Stewart é um dos membros do governo que mantém a confiança na sua líder. Na contagem de espingardas que decorre atualmente em Londres, Theresa May recebeu o apoio inesperado de Michael Gove, apesar de o ministro do Ambiente ter sido um dos porta-vozes da campanha do Brexit e ser um eurocético convicto. Terminou na tarde de hoje a 7ª edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Os grandes vencedores desta iniciativa, realizada pela STV, foram Margarida Tivani, Donaldo Boca e a Escola 7 de Abril de Manica. Este foi o momento mais aguardado do Vodacom Turma Tudo Bom. Ao fim de 5 meses de entrega aturada no Cine Scala em Maputo, foram laureados mais talentos em ascensão. Entre os eleitos nesta 7ª edição do concurso estiveram Margarida Tivani, os vira-latas para a categoria Novos Talentos. Sabe de onde que eu venho? De lá! E a Escola Secundária 7 de Abril de Manica, na categoria Olimpíadas Académicas. E a resposta está correta! Mas a derradeira gala deste concurso, que escalou todo o país, não se resumiu a prémios. Longe disso, teste de conhecimento fez parte de uma festa contagiante e sempre eletrizante.
E do canto à representação, os candidatos desta edição de Vodacom Turma Tudo Bom provaram que na escola onde se encontra o talento bruto, sempre por lapidar. Não façam justiça com as próprias mãos. Vamos denunciar. E enquanto o talento se revelava, o público, maioritariamente constituído por alunos secundários, fez vibrar o Scala, apoiando e pressionando as decisões do júri. Atenção que a Ney vem de Niassa. Quem não quis perder a celebração do conhecimento e do entretenimento foi o homem da Guilhermina. Por isso mesmo, Bauito juntou-se aos seus bailarinos para dar muito de si no palco. Assim foi a final da 7ª edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, que este ano teve como prémio máximo 150.000 meticais, além de computadores, celulares e bolsas de estudo na Tecnicol. Obrigada, Académica Tecnicol e Minet, pelo apoio. Muito obrigada e continue a apostar nestes jovens. Os organizadores do concurso disseram que o Vodacom Turma Tudo Bom é uma ocasião para despertar talentos. A categoria representação foi uma das que mais conseguiu deixar o público boquiaberto na final do concurso. Primeiro, abuso sexual contra menores. Segundo, de igual modo, os concorrentes de dança que interpretaram apenas músicas moçambicanas conseguiram colorir de vermelho a final do evento. Da forma que eu estou a dançar, hoje ninguém me vai parar. Nas Olimpíadas Académicas, a Escola Secundária 7 de Abril de Manica fez das suas e conquistou a simpatia do auditório, que vibrou a cada resposta acertada. Na verdade, foi este o resultado felizmente alcançado que satisfaz a organização e os parceiros do concurso por sentirem que Vodacom Turma Tudo Bom foi um sucesso em várias vertentes. Chega a fase nacional e arrecada a segunda posição. Os pais, os professores devem usar este programa como um complemento, como uma ajuda ao esforço que as crianças, os professores fazem nas escolas. Aliás, o objetivo é mesmo esse, é que nós queremos que através da diversão as pessoas aprendam. Desde as Olimpíadas Académicas, que como nós vimos foi muito renhida, passando pelos novos talentos, e aqui temos que dizer que as mensagens que foram passadas foram super educativas, só temos que dizer parabéns, Vodacom Turma Tudo Bom. Esta 7ª edição do Vodacom Turma Tudo Bom é uma festa e foi uma festa, portanto, alinhado com aquilo que é a missão do Grupo SOIC, como bem disse, que é educar, é entreter e sobretudo com qualidade. Quero deixar ficar uma palavra aqui de apreço aos nossos parceiros, quero deixar ficar à Vodacom, ao Ministério da Educação, à Tecnicol e à Académica, que juntaram-se a esta 7ª edição. Portanto, a nossa expectativa é que este projeto continue sustentável, de tal forma que contamos sempre com estas parcerias. Os concorrentes desta edição do Vodacom Turma Tudo Bom consideraram que esta iniciativa permitiu-lhes aprender e adquirir muita experiência. Concorreu nesse sentido e o intercâmbio levado a cabo durante 5 meses. Auditório. Alunos das 3 regiões do país tiveram a oportunidade de brilhar na 7ª edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Do norte ao sul do país, a inteligência revelou-se e os talentosos não ficaram atrás. E chegados à final, os concorrentes desta iniciativa não tenham dúvida, a troca de experiência ao longo do concurso é fator que lhes enriquece. Sim, dizer que a participação foi espetacular, nós conseguimos cumprir com a promessa que fizemos lá no casting, que era de levar o primeiro lugar. Então a avaliação é muito positiva, gostamos muito. Aprendi que o concurso Vodacom Turma Tudo Bom não veio apenas para nos fornecer os prêmios, mas sim para nos socializar mais a nós mesmos. Agradecer o apoio de todos e todos que têm votado, porque depositaram uma confiança, depositaram aquilo que é a sua confiança em mim. Foi bom a oportunidade de Vodacom Turma Tudo Bom organizar este evento, porque acumula mais jovens cá para ficar determinado numa só coisa. Aprendi muito e tive muita experiência mesmo
nesse evento. Na percepção dos membros do júri, esta foi a edição mais concorrida e mais apaixonante do concurso realizado pela STV, na medida em que o evento concorreu como nunca para complementar a formação escolar e artística dos alunos. Quando nós achávamos que eles teriam maiores dificuldades, surpreenderam-nos, porque conseguiram trazer o que trouxeram aqui e vimos aqui hoje. Sobre o ponto de vista de formação crescente, a parte artística também foi muito alta. E em termos de expectativas, estivemos bem. O Turma Tudo Bom tem estado a crescer. Foi muito difícil para escolher o primeiro lugar ou o vencedor. Agora, o que eu tenho para dizer para os empresários ou os produtores é, por favor, peguem nos miúdos, trabalhem com os miúdos, porque os miúdos são bons. Nós aqui em Moçambique temos grandes talentos. Milhares de pessoas acorreram às praias da Catembe e Costa do Sol para refugiar-se do intenso calor que se fez sentir nas cidades de Maputo e Matão. Se antes da inauguração da ponte sobre a Baía de Maputo, a praia da Catembe era mais frequentada pelos nativos e não havia disputa de espaço para estacionar viaturas, agora o cenário é contrário. Com a abertura da ponte, Catembe registrou este sábado um intenso movimento de viaturas e de pessoas que procuravam a praia para refrescar. Mas há quem se deslocou a Catembe para matar a curiosidade de atravessar a maior ponte de vão suspenso de África. Usei mesmo a nova via da cidade para cá e viemos aqui porque está muito calor, então vem aqui com a família para divertir, passarmos o dia aqui. Não sou daqui da Catembe, mas a praia está muito boa. Conforme vemos, está fazendo muito calor, então estamos aqui na Maputo Catembe. Com as facilidades de atravessar a Baía de Maputo, surge a necessidade de se investir em infraestruturas turísticas para responder à procura e melhorar a economia da Catembe. O ponto hoje é útil, mas agora precisamos de infraestruturas para acomodar aquilo que são os nossos anseios. Porque vejo que ainda há muita coisa que falta a Catembe para acomodar as pessoas, locais de lazer, conforme vê a praia da Catembe não sei se posso chamar aquilo de praia. Do outro lado da Bahia, a praia da Costa do Sol também registrou uma enchente de pessoas devido ao intenso calor. O ambiente está agradável, o verão de facto chegou. Só esperamos que seja verão, porque é um verão falso, às vezes as temperaturas mudam, mas estamos no verão. Estamos a divertir-nos com amigas e pronto, acho que essa é a ideia. Com a ventania que se fez sentir no fim da tarde, várias pessoas procuravam sair da praia da Costa do Sol, o que resultou em congestionamento ao longo da marginal. E ao ponto final da noite informativa, novos caminhos em antena serão abertos nas próximas ocasiões. Boa noite, bom fim de semana.